Graça e paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Bem-vindo de volta, bem-vinda de volta ao canal Para Edificar. Faça uma pergunta aqui para começarmos. Pode bater palmas no culto evangélico cristão tradicional? Olha só, eu certa vez ouvi um pastor fazendo uma crítica na sua congregação de uma igreja tradicional, porque ele disse que no final de cada canto as pessoas aplaudiam, batiam palmas, como se fosse batendo palmas para uma apresentação, como uma coisa comum. Ele orientou a igreja: olha, vocês devem louvar a Deus, glorificar, dizer glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus, amém. Coisas do tipo. Mas não bater palmas como se fosse uma apresentação, um aplauso para quem se apresentou, para quem cantou, para o canto solo, para o canto coral. Então eu trago isso aqui para a gente entender como deve ser, né? Não quero fazer lista de pode ou não pode, mas fazermos com entendimento. Existe um Salmos, vamos ler aqui, Salmos 47, que vai falar sobre bater palmas. Abre aí. Aplaudir com as mãos, todos os povos, cantai a Deus com voz de triunfo. Porque o Senhor é altíssimo, é tremendo rei, grande sobre toda a terra. Ele nos submeterá aos povos e porá as nações debaixo dos nossos pés. Aqui é promessa para Israel, viu, gente? Não é para a igreja, não. Escolherá para nós a nossa herança e a glória de Jacó, a quem amou. Deus subiu com júbilo. O Senhor subiu ao som da trombeta. Como é que Deus subiu se Deus está no céu? É porque eles entendiam que Deus habitava nos louvores, eles faziam a procissão subindo para a cidade de Jerusalém, e eles acreditavam que Deus subia no cortejo com eles. Cantai louvores a Deus, cantai louvores. Cantai louvores ao nosso rei, cantai louvores. Pois Deus é o rei de toda a terra. Cantai louvores com inteligência. Deus reina sobre as nações. Deus se assenta sobre o trono da sua santidade. Os príncipes dos povos se congregam para serem o povo do Deus de Abraão. Porque os escudos da terra são de Deus. Escudo é proteção. E Deus é também chamado de meu sol e meu escudo. Um sol e escudo, né? Refúgio e fortaleza. Então ele fala que os escudos da terra são de Deus. Deus é a proteção do seu povo. Ele está muito elevado. A gente vê aqui o salmista dizendo: aplaudir com as mãos. É para aplaudir ao Senhor? Não está explícito no texto. O que eu entendo é que quando ele diz isso, e na sequência ele diz cantar a Deus com voz de triunfo, era parte do canto, era parte da celebração. As palmas eram parte desse momento de adoração e louvor, de glorificação a Deus, etc. Não era um aplauso para receber o ministério de louvor que Davi instituiu. Não era após a apresentação desse ministério de louvor e de canto, né, de música, de instrumentos e canto. Não. As palmas não eram para receber, como alguns fazem calorosamente com as suas bandas, com seus cantores. Nem era depois da apresentação, do show. Porque não é show. A apresentação de uma banda é uma apresentação, mas a adoração a Deus, culto, o que é que se faz no culto? Baseado nesse texto, eu entendo que é um momento da celebração, um momento da adoração, da manifestação da sua alegria, bater palmas. Não há problema com isso, uma vez que o próprio texto diz isso, e a gente sabe que era costume do povo de Israel. Bater palmas, aplaudir. Não necessariamente aplaudir ao Senhor, como a gente fala, né? Como diz um deles, palmas para Jesus. Não, você pode bater uma palma para Jesus se quiser, pode aplaudir ao Senhor se quiser, mas no texto, os salmos eles eram cânticos compostos para serem cantados na congregação. Geralmente eram cantos congregacionais, e às vezes havia cantos e contracantos. Às vezes tinha isso nos salmos. Tinha algumas diferentes formas, né, formatos, digamos assim, dos salmos serem executados no culto a Deus lá no Antigo Testamento. Agora, o interessante, sabe o que é? Que esse pastor falou, eu disse, realmente tem sido um costume. E eu acho que a gente tem que fazer com entendimento. Tem canções que são louvor a Deus, são canções de adoração, são canções que são oração, são músicas fraternais, né, de comunhão, que você diz a seu irmão, você aponta para ele, você sorri. Só que a gente, crente, né, chama de louvor. Tudo que canta na igreja é louvor. Mas não é. Não é louvor. Louvor é elogio. Se a música elogia a Deus, é louvor. Se a canção, nós expressamos um ato de adoração diante do Senhor, é para Deus. Que adoração, inclusive, tem a ver com prostrar-se. A palavra adorar está relacionada a prostrar-se. Então, quem se prostra não está batendo palmas, não está saltando, não está pulando, não está gritando. Quem se prostra em adoração se rende,
está contrito. A mesma coisa na canção, que é uma oração cantada, a gente está contrito. Mas não é contrito com Deus. Tem gente que pensa que é contrito com Deus, é alguma coisa assim, sabe? Não. Contrito não existe. Não existe contrito com Deus. Contrito é estar em estado de contrição, que quer dizer reconhecimento da sua condição, reconhecimento da sua pequenez diante de Deus. Então, quando você está contrito, você não está contrito com Deus, você está contrito na presença de Deus. Então, falando inclusive dessas canções que são oração cantada, uma delas, por exemplo, ouve, ó Deus, o meu clamor, atende ao Senhor a minha oração. É oração. A própria canção, a letra já diz, não é verdade? Mas eu já vi, após essa canção, pessoas puxando palmas no final. No final, todo mundo bateu palma. E eu pensei, será que os irmãos estão entendendo o que estão fazendo? Será que os irmãos entenderam que isso foi uma oração que eles acabaram de fazer, ainda que cantada? Tem aquela outra, que diz assim, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer e por aí vai. É uma oração. Quando a gente diz, Espírito, enche minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser, é uma oração. Eu quero ser semelhante a ti. Não é? Enquanto eu te adoro, transforma-me. É uma oração. Essas 4 que eu citei são orações cantadas e tem outras. Se quiser, deixa aqui no comentário. Escreva aí outras orações em forma de música. Tá? Coloca aqui. Aí eu pergunto para você. Em casa, quando você está orando a Deus, você suplica algo a Deus, quando encerra a sua oração, você bate palmas? Não, né? Eu não conheço ninguém. Ninguém que eu conheço bate palma depois da oração. Mas porque na congregação, quando a gente termina de orar, uma música, né? Orar cantando. Você está pedindo algo a Deus naquela canção. Você pediu algo a Deus, terminou, bateu palma. Você faz isso em casa? Quando termina a oração? Não faz. E por que na congregação a gente faz? Você parou para pensar? Precisamos, como o salmista disse, cantar louvores com inteligência, queridos. Cantar louvores com inteligência ao Senhor. Tem pessoas, inclusive, que eu já percebi, eu não vou só exemplificar das palmas, mas eu já vi com outros tipos de comportamentos, pessoas com necessidade de atenção, pessoas com carência de atenção, que às vezes são aquelas que batem palma mais do que todo mundo, mais alto do que todo mundo, que glorifica mais alto do que todo mundo, que quer de alguma maneira chamar atenção para si, às vezes quer mostrar uma espiritualidade que não existe, uma tentativa constante de chamar atenção. Isso é carência, irmãos. Carência. E a gente vai ver nisso aí. Quem bate muita palma mais forte do que todo mundo, eu já vi. Mais forte do que todo mundo. Você até se assusta com a palma da pessoa. Você pensa quando não tem alguma coisa que não está normal. Eu já vi isso. Ou então, todo mundo terminou de bater palma, mas tem aquela pessoa que está ali. Continuou, a última pessoa. Por que será? Será que não é para pessoas olharem? Olhar do lado, olhar para o lado, olhar para trás e ver quem é a pessoa que continua batendo palma? Olha a atenção voltando para a pessoa. É carência. Aconselho que quem tiver suas carências, procure ajuda. Eu estou falando o exemplo somente das palmas. Tem pessoas que em uma comunidade que não é costume, a pessoa naquela comunidade que não é costume, ela está com a roupa até aqui, até os punhos, cobrindo o tornozelo, o pé, aquela roupa mais comprida de todas aqui. Será que também não é uma maneira de chamar atenção? Jesus falava dos fariseus que usavam roupas compridas, que queriam ser glorificados pelos homens. Não é estranho Jesus criticar quem estava usando roupa comprida? Porque queriam receber galardão dos homens? Não é estranho isso? Bom, existem várias maneiras de as pessoas tentarem chamar atenção. Algumas são adereços, né? Acessórios, maquiagem, excesso e acaba chamando a atenção. Tantas outras coisas, né? Não vou nem falar de decote, não vou nem falar de roupa curta e outras coisas, não vou nem falar disso. Mas eu digo assim, existem muitas maneiras em que as pessoas tentam chamar a atenção, inclusive, como eu disse, com uma falsa espiritualidade, para suprir uma carência que não foi suprida, nem vai ser suprida dessa maneira. Por isso que eu digo que pessoas assim precisam de ajuda e tratamento, acompanhamento. Agora, por outro lado, já sabendo dessas coisas, a gente não pode, irmãos. Quando acontecer qualquer manifestação diferente, olhar
com desprezo, olhar com indignação, olhar escandalizado. Não. Às vezes a gente tem que fazer assim, desculpe, mas fazer de conta que não está ouvindo. E continue sua adoração, continue seu louvor, continue glorificando. Porque se a pessoa sente vontade de bater palma, deixa a pessoa bater. Agora, no final de algum culto, alguma coisa, não se sinta constrangido a bater palma porque outra pessoa bateu do seu lado. A vontade de bater palma foi dela. Se você não está com vontade, você não é obrigado a bater. Mas também você também não deve ficar sempre como um robô, dizendo assim, eu vou resistir, não vou bater palma só para não dar gosto a essa pessoa. Querido, vamos parar com isso, né? Vamos deixar essa bobagem. Agora, olha só. Essa coisa de bater palmas que eu falei a vocês, de receber com assovios, gritos, etc., é questão cultural. Na Bíblia tem uma passagem que fala sobre isso. E não tem nada a ver com essas manifestações que a gente tem. Vamos abrir Lamentações 2,15. Todos que passam pelo caminho batem palmas, assobiam e meneiam a cabeça sobre a filha de Jerusalém, dizendo: esta cidade que denominavam perfeita em formosura, gozo de toda a terra, batiam palmas e assoviavam, mas meneavam a cabeça. Era uma expressão daquele povo naquele tempo. Para hoje faria sentido? Para a gente talvez não faça. A mesma coisa, em Sofonias 2,15. Esta é a cidade alegre e descuidada que diz no seu coração, eu sou e não há outro além de mim. Como se tornou assolação em pousada de animais, qualquer que passar por ela assobiará e meneará a sua mão. Vai balançar a mão. Se você chegar num lugar passando, assoviando e balançando a mão, qual o sentido? Você não vai entender, né? Ninguém vai entender. Porque é questão cultural. Perceba que há questões culturais aí, distâncias culturais, que a gente às vezes não entende certos comportamentos. Mas, o que eu quero dizer, para fechar, pode bater palmas? Pode. Mas como? Com inteligência, com entendimento. Quando cantar, entenda o que você está cantando. Entenda que nem tudo é louvor, nem tudo é adoração. Você às vezes está cantando para o seu irmão. Terminou a música, não tem que bater palma, porque você está falando para o seu irmão. Não é louvor. Tem canção que é Deus falando pra gente. É a mensagem de Deus pra gente refletir. Existem canções que é pra gente parar e refletir. Não é pra gente se empolgar e bater palma. Então, pode bater palma? Pode. Mas faça com entendimento. Faça com alegria espontaneamente. Não faça constrangido, não faça no automático, não faça como uma coisa que você faz simplesmente porque você simplesmente já se acostumou e hoje você faz e nem pensa. Faça com entendimento. E eu te espero no próximo vídeo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.